passar. Pai Deus Cristo! Glória a Deus. Meus irmãos, Santo é o teu nome, Jesus. comigo, por gentileza, o livro que escreveu Josué, no capítulo 24. Glória a Jesus. Josué, capítulo 24. Eu poderia ler o texto inteiro, mas não vou. Vou ler a partir do versículo 14. Amém? Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Vou continuar esperando os irmãos acharem. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Então vamos ler. Versículo 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, ou em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Glória a Porque Deus. o Senhor é o nosso Deus. Amém. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolherdes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos Glória a a sua Deus. voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhes pôs por estado e direito em Siquém. Vou ler até o 27, amém? E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu, e ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós.
para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, para você se situar, este é o último discurso de Josué ao povo de Israel. Ele junta o povo, porque ele estava vendo, é mais ou menos como os nossos dias de hoje. As pessoas querem servir a Deus, mas também querem servir ao mundo. Elas querem servir a Deus, vamos dizer assim, até a página 2. Enquanto Deus está abençoando, enquanto Deus está prosperando, enquanto Deus está me ajudando, ou enquanto Deus está fazendo aquilo que agrada ao meu coração, eu estou servindo a Deus. Mas também eu quero levar uma vida que me agrade também. Eu não olho só para aquilo que agrada a Deus, eu olho para aquilo que agrada o meu coração. Mas Deus não quer esta adoração. Deus não quer que sirvamos a Ele só pela metade. Deus não quer que sirvamos a Ele de um jeito que venha agradar o nosso coração, de um jeito que venha agradar a nossa vida cotidiana. Ele quer que nós sirvamos a Ele em espírito e em verdade. Ele quer que nós sirvamos só a Ele e mais a ninguém. Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus que escolheu nós para sermos suas testemunhas, para sermos os seus, vamos dizer assim, avisadores ao povo da terra. Deus escolheu a gente para ser a menina dos seus olhos. Deus escolheu a nós como a dedo. Deus escolheu um povo santo e um povo escolhido, separado para adorar ao seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E para você se situar, eu quero trazer a memória, porque quando Josué começou a falar, veja que no capítulo 24 ele diz: Josué traz a memória do povo, a que Deus tinha feito por eles. Ou seja, o cenário era esse: o povo servia a Deus, mas servia a todos os deuses que estavam ali nas proximidades. Alguém servia a Deus, mas lá na casa dele tinha algo que desagradava a Deus. Ele servia a Deus, mas ele servia também ao Deus dos amorreus. Ele servia a Deus também dos Astarote. Ele servia aos outros deuses, mas Deus queria fidelidade ao seu povo. E o Josué, vendo aquele cenário, ele chama o povo e traz a memória. Olha, e aí eu poderia até ler, mas eu vou resumir. Depois que ele juntou todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e a eles se apresentou e diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitavam vossos pais, Tera, o pai de Abraão, e o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para o possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, e tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavalos, até ao mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que uma escuridão enviei entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobri, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, e que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém eu os dei na vossa mão, e possuíram a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas,
e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gergazeus, e os aveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitastes nelas, e comei das vinhas e das olivais, e não plantaste. E aí nesse momento, o Josué trazendo a memória do povo, eles caíram em si e disseram: ei Josué, nós serviremos só a esse Deus, e só a Ele nós renderemos louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja o cenário, irmão. Josué teve que trazer a memória deles, porque eles já tinham esquecido. E é exatamente assim que acontece nos nossos dias. Nós já esquecemos, irmãos, muitas das vezes, daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós já esquecemos, irmãos, muitas vezes daquele processo que nós passamos, e Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, estendeu a sua mão e nos tirou de um charco de lodo, colocou um cântico novo na nossa boca, firmou os nossos pés sobre a rocha e nos deu um cântico de vitória. Mas o tempo vai passando, nós vamos nos dando aos deleites deste mundo, e muitas das vezes vamos esquecendo das coisas que Deus fez, e só aconteceu porque Deus o fez para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta que fica, irmãos, é: como eu vou servir a Deus de verdade? Como eu vou não cair nessa esparrela do adversário e servir a Deus da maneira que Deus quer? E a resposta está aqui. Primeiro, Josué fez uma escolha. Ele diz: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E quando ele fala todas essas coisas, o povo diz: ei Josué, nós queremos servir só a Deus, e só a Ele nós serviremos. Mas eles precisaram fazer uma escolha, e eu e você podemos fazer esta escolha. Que escolha, pastor? Eu já aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu já fui batizado. Eu estou falando de escolher, de servir a Deus em verdade, em singeleza de coração, servir a Deus em espírito e em verdade, não servir a Deus pela metade, não servir a Deus quando dá, não servir a Deus quando eu estou passando um processo e eu preciso da ajuda, do socorro de Deus, aí eu quero servir a Deus. Não, eu estou falando de servir a Deus na hora boa e na hora ruim. Falar exatamente como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É disso que eu estou falando, louvado seja o nome do Senhor. Então veja aqui no versículo 14, onde nós começamos a ler, Josué falando com eles, eles fizeram a escolha. Quando eles lembraram de todas as coisas que aconteceram no passado, e quando eles viram que agora eles estavam tomando de posse, eles estavam de posse da bênção. Porque Deus diz: olha, vocês têm casa que vocês não construíram, vocês têm vinha que vocês não plantaram, vocês têm cidades que vocês não edificaram, eu é que dei para todos vocês. Eles caíram em si e disseram: nós queremos servir só a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmão? Por que Josué falou isso? Porque o povo gostava de servir a Deus, mas eles gostavam de servir também aos deuses estranhos. É como o povo dos nossos dias, irmãos. Eles gostam de servir a Deus,
mas também eles gostam de servir ao mundo. Mas Deus não quer isso, irmão. Deus quer fidelidade. Deus quer que nós servamos só a Ele, exclusivamente a Ele. Ah, pastor, então Deus é um Deus ciumento? É, Deus é um Deus ciumento, porque Ele nos dá tudo. Nós não temos que fazer absolutamente nada, mas Ele quer fidelidade, porque Ele é fiel. Ele quer que nós sejamos. Glória a Deus. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto, irmão, trazido hoje é para eu e você pensar. Eu preciso fazer uma escolha. Está na hora de eu fazer uma escolha. A minha vida não pode continuar desse jeito. Eu não posso continuar dessa maneira, servindo a Deus e servindo ao mundo. Eu preciso tomar uma decisão. Irmão, decisão cabe a mim tomar na minha vida. Decisão cabe a você tomar na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque decisão é uma coisa pessoal. Eu decidi que ia vestir essa roupa hoje, essa camisa, essa gravata. Você decidiu que ia vestir essa roupa hoje. Você decidiu que mesmo com chuva, você viria ao culto hoje adorar ao Senhor. Foi uma decisão que você teve. Você poderia ter decidido outra coisa, mas você decidiu isso. Por essa decisão, Deus vai honrar a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o texto chama a uma tomada de decisão. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. Isso era muito comum, ou é muito comum. O tempo vai passando, Deus faz uma grande coisa e a gente diz: ah, esse Deus é bom, esse Deus é maravilhoso, eu vou servir a esse Deus 24 horas por dia e ainda vou fazer hora extra na minha oração. Mas vai passando o tempo, você vai trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, e quando você percebe, você já está afastado de Deus. Ei, se você está afastado de Deus, o problema está em você, porque Deus continua no mesmo lugar. Ele não mudou, Ele não saiu do lugar, Ele continua no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, é uma decisão que precisamos tomar, e o povo tomou essa decisão, e o próprio Jesus falou de decisão. O próprio Jesus, eu até anotei aqui, olha, quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 7, ele fala da porta estreita e da porta larga. No versículo 13 ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então Jesus está dizendo, vou resumir aqui, ele está dizendo: olha, se você tomar a decisão certa, você vai viver. É isso que ele está dizendo, e nós precisamos tomar a decisão correta para vivermos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, eu tomei uma decisão, e eu decidi agora, pastor, a minha vida vai mudar, eu vou pedir a ajuda do Senhor, ajuda do Espírito Santo, e eu decidi que eu vou servir só ao Senhor. Eu não vou entrar aqui em detalhe, viu, irmão, de que como é servir ao Senhor, ou como é não servir ao Senhor, servir ao mundo. Você sabe exatamente o que é servir ao mundo, amém? Eu não vou aqui esmiuçar isso não, o tempo não deixa. Mas aí, irmãos, o que acontece? Qual é a eficácia? O que eu preciso fazer? Eu tomei a decisão, mas o que mais eu preciso fazer para que eu possa servir ao Senhor e levar a sério? É isso que o Josué estava dizendo. Gente, vocês precisam levar a sério esse negócio de servir a Deus. Ele estava olhando para aquele povo e disse: vocês estão brincando com coisa séria. Olha, ele disse assim, um pouquinho antes, ele diz: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque o mesmo Deus que vos abençoou, se você servir a outros deuses, Ele vai se voltar contra você, e tudo aquilo que Ele tinha te abençoado, Ele pode te amaldiçoar, porque Ele é um Deus zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Então qual é a eficácia de servir ao Senhor? É assumir um compromisso. Então veja, primeiro, tomar
uma decisão. E segundo, assumir um compromisso. Não é assim que a gente fala? Quando alguém promete alguma coisa, ele diz, ó, assume um compromisso comigo, aí eu sei que você vai cumprir. Às vezes a gente não cumpre, mas pelo menos o compromisso está assumido. Mas diante de Deus, irmão, nós precisamos assumir um compromisso de servi-lo em espírito e em verdade. Então veja aqui no versículo 16, onde nós lemos, até o versículo 24, o povo estava assumindo um compromisso. Eles fizeram a escolha. Mas Josué olhou e falou, isso aí é muito pouco. Vocês ouviram todas as benéficas de Deus. Vocês ouviram agora e trouxemos à memória de vocês tudo aquilo que Deus fez. Aí vocês agora se alegraram. E no calor dessa emoção, vocês disseram, eu tenho que servir a esse Deus, um Deus que nos tirou do Egito, um Deus que deu casa que nós não construímos, um Deus que deu vinhas que nós não plantamos, um Deus que nos deu uma cidade que nós não construímos. Nós precisamos servir a esse Deus. Nós não abrimos mão de servir a esse Deus. Mas Josué falou, olha, no calor dessa emoção, é pouco. Não. Eu quero que vocês assumam um compromisso diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué então queria que o povo entendesse que servir a Deus tinha que assumir um compromisso. Porque, irmão, vamos ser sinceros, Deus assume compromisso conosco. Deus assume compromisso com a nossa vida. Deus assume compromisso desde o princípio. Quando o homem caiu, Deus já assumiu um compromisso de resgatar o homem. E Deus enviou o teu filho, o único filho, para resgatar esse povo. Aleluia. Olha o compromisso que Deus fez, cumpriu na íntegra, irmão. Deus disse que ressuscitaria ele venceria a morte, e ele cumpriu o seu compromisso. Aleluia. E aí nós podemos dar glória a Deus e dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, tenho direito à vida eterna, porque como Jesus ressuscitou, ele vai me ressuscitar também. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, precisava de assumir um compromisso, e nós precisamos estar comprometidos, irmão, com a palavra de Deus, com uma vida santa diante de Deus. Essa decisão nós que precisamos tomar, e nós que precisamos nos comprometer com Deus. Isso é um negócio pessoal, compromisso com as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Josué queria mais que palavras. Eu adoro o Senhor, não é assim? Eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, mas eu amo também o mundo. Não, Deus não quer isso. Eu adoro ao Senhor, mas eu adoro nas horas vagas, quando dá tempo, quando eu tenho um tempinho, mas o resto do tempo eu adoro as outras coisas. Deus não quer isso. E o Josué diz, olha, eu preciso mais que uma escolha. Eu quero compromisso, ou seja, eu quero ação. Compromisso exige ação. Qual era a ação que ele exigiu do povo? É mais ou menos um juramento. Então ele diz, olha, está vendo essa pedra? Eu vou colocar essa pedra debaixo dessa árvore, e isso aqui vai servir como testemunho que vocês disseram que vai servir só ao Senhor, só a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é mais ou menos como um marco de guerra, irmão. O que é marco? O que é um marco de guerra? É alguma coisa que você olha e você lembra. Você olha e lembra. Eu vou dar um exemplo, você vai entender. Quando você chega na sala da tua casa e você vê um diploma, aí você lembra e você diz, nossa, quantas noites eu passei em claro estudando, quanto sofrimento foi, mas Deus me deu vitória. Olha o diploma aí, isso traz a tua memória. Quando a gente lembra as condições do tudo que tem, a gente está dentro, mas aí o tempo vai passando, e a gente vai esquecendo, vai amenizando aquela, vamos dizer, aquela ideia
que desce ao nosso coração, nós vamos nos conformando com tudo e vamos nos misturando com as coisas que estão ao nosso dispor, e a gente vai esquecendo daquilo que Deus fez. Mas quando a gente tem marco de vitória, a gente lembra e diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A gente olha e diz: eu estou aqui porque o Senhor estendeu a mão para mim. Eu estou aqui nessa condição porque o Senhor estendeu a mão e me tirou de uma situação terrível. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso que o povo sentiu naquele momento. Eles olharam, se sentiram, assim vamos dizer, arrependidos de estar servindo aos deuses dos amorreus e disseram: olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Deus foi lá no Tera, o pai do Abraão, e tirou o Abraão de lá, e trouxe o Abraão até os nossos dias, e fez promessa, e cumpriu as promessas, e nós somos fruto desta promessa. Então nós precisamos servir naquele momento. Mas Josué é esperto e disse: olha, só palavras não adianta. Irmão, nós precisamos agir através da fé. Pastor, como é que é esse negócio? Nós precisamos, além de nos comprometer com Deus, ter ações de compromisso. O que é ação de compromisso? A partir de agora eu vou mudar. A partir de agora eu vou frequentar os cultos. A partir de agora eu vou frequentar as orações. A partir de agora eu vou jejuar também. A partir de agora eu vou separar a minha vida para servir ao Senhor. A partir de agora eu vou me moldar com a ajuda do Espírito Santo para que eu sirva só a Deus e somente a Ele eu tenha devoção. Aí, irmão, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem que olhar para cada um de nós, para a nossa vida. E a gente sabe, porque ninguém aqui é louco nem criança, a gente sabe aonde nós estamos falhando. Ninguém precisa apontar. Deixa para o Satanás apontar. Mas nós não precisamos apontar ninguém. Nós sabemos aonde nós precisamos melhorar. Porque nós sabemos o que Deus requer de nós. E nós sabemos aonde nós estamos falhando. Quais são os deuses que nós estamos adorando. Ah, pastor, mas eu não estou adorando o Deus dos amorreus. Acho que nem existe mais, né? Eu não estou adorando os Astarote. Eu não estou adorando a Baal. Mas eu vou te dar uma notícia triste dessa noite para você pensar. Tem muitas coisas que em nossos dias que tem, que é adorar o Baal, é adorar o Astarote, é adorar os deuses dos amorreus. Porque se você deixa a adoração ao Senhor para adorar outra coisa, não, pastor, mas eu não adoro, eu só gosto. E gostar também é adorar. Irmão, gostar também é adorar. E aí, irmão, nós estamos vivendo num momento, irmão, num mundo, no século 21, que nós temos muita, não é pouca, não, é muita coisa ao nosso dispor. E é como aquele hino que a gente canta: passarinhos, belas flores, querem me cantar. Ou seja, o objetivo é nos iludir, tirar o nosso foco, mas o nosso foco tem que ser Jesus Cristo, o Nazareno. O nosso foco tem que ser servir a Deus em espírito e em verdade. Irmão, nós não temos a opção de voltar atrás, pelo amor de Deus. Nós não temos essa opção, porque Jesus falou: escolhei hoje o caminho da vida ou da morte. E nós precisamos escolher o caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o caminho da vida, como diz ele, eu vou encerrar aqui, é porta estreita. Ei, pastor, aí não dá não. Porta estreita. Ah, não, porta estreita é servir ao Senhor em verdade. É eu agora tirar tudo aquilo que eu gosto, mas que Deus não gosta. Isso aqui Deus gosta? Não, então tá fora. Isso aqui Deus gosta? Gosta, então é meu. Isso aqui Deus gosta? Não, então tá fora. Mas, irmão, isso é uma decisão. Isso tem que ser um compromisso. E aí nós precisamos agir. Ô, pastor, nós precisamos agir. Porque eu sei o que eu não posso. Mas aí eu falo: ah, mas é tão bom. Mas é tão gostoso. É só nas horas vagas. Não! Não tem hora vaga para servir a Deus, irmão.
Não tem hora vaga. Todas as horas nós temos que servir a Deus, irmão. E eu não preciso nem entrar em detalhe aqui, irmão. A gente pega o celular, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Você liga a televisão, pronto. Você anda na rua, pronto. Mas, ai pastor, a gente não vai ver o celular, não vai ver a televisão, não vai mandar na rua? Não! Mas nós temos que nos santificar, nos separar. Aleluia! Nos moldar para servir somente a Deus em verdade. Hoje até pela manhã a gente até citou um texto. Irmãos, muitas das vezes, eu não estou julgando a vida de ninguém, tá bom? Não vou julgar a vida de ninguém. Muitas das vezes pessoas, e a palavra de Deus é eficaz e verdadeira e cumpre na risca. Quando a gente lê o texto da ceia e diz, e por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque toma a santa ceia de qualquer jeito. Pega o santo de Deus, as coisas sagradas de Deus, e trata como se fosse uma coisa banal. Aí um pedacinho de pão que os irmãos cortaram ali, e um copinho de suco de uva, até às vezes até meio azedinho. Mas não, irmão, é o corpo de Jesus e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pela nossa alma, para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, irmão, precisamos tomar uma decisão, precisamos ter um compromisso e precisamos agir. Eu acredito que você já tomou a decisão. Eu acredito que você já assumiu o compromisso. Mas eu preciso acreditar, e você também, que nós precisamos agir para que a gente tenha êxito, para que a gente tenha vida. Amém, meus queridos? Amém. Que o Senhor continue falando em nossos corações. Eu tenho certeza, irmão, absoluta, sem medo de errar, que nós temos marcos na nossa vida, marcos de vitória. Que se a gente olhar para ele, a gente se volta a servir o Senhor em verdade. É só trazer a memória de onde nós viemos. É só trazer a memória o que Deus fez. É só trazer a memória todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, que a gente vai querer servir ao Senhor em verdade. Amém, meus queridos? Eu quero dar um aviso, mas antes de eu dar o aviso, eu quero perguntar, nessa noite, há alguém entre nós que ainda não é evangélico e quer entregar a tua vida nas mãos do Senhor e sair daqui de posse de vitória, assumir, tomar uma decisão, assumir um compromisso diante de Deus, ou se porventura está afastado da presença do Senhor, está afastado do Evangelho, da casa de Deus, e quer fazer um concerto com Deus nessa noite, fique à vontade, levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Você vai sair daqui com um compromisso firmado com o Senhor, e a vitória certa você terá na sua vida. Tem alguém? Nós não vamos insistir. Amém? Glória a Jesus. Não entendi. A senhora? Então vem aqui, meu irmão. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã Helena, vem aqui. Alguém acompanha a irmã Helena? Vem aqui, meu irmão. Sobe aqui. A nossa irmã está reconciliando com o Senhor. Amém, irmão? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, então veja. Ai, pastor, mas como assim? Irmão, cada um de nós sabe aonde nós estamos errando. Não precisa diabo vir apontar que diabo não tem vez aqui não, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas a irmã ouvindo a palavra entendeu que ela precisa mudar. Glória assumir, a Deus. tomar uma decisão. Ela tomou a decisão nessa noite. Assumir um compromisso. Aleluia. E mostrar ação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã, nós vamos orar pela senhora. Porque nessa noite ela está reconciliando com o Senhor. E vai servi-lo em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Vamos somente orar por ela.
Irmã Helena, né? Vamos, igreja, vamos em pé, vamos orar pela nossa irmã Helena. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, Abençoa, aqui estamos, Senhor, reunidos nesta noite, mediante a tua palavra, e a tua filha, Senhor, entendeu que nesta noite ela precisa reconciliação com os céus. Neste momento ela se entrega, Senhor, nas tuas mãos e pede perdão das suas falhas, das suas transgressões e quer uma novidade de vida, Senhor. Abençoa tua filha, abençoa tua serva, lhe dê vitória, lhe dê graça, supre as suas necessidades, ajuda ela em suas fraquezas, em suas necessidades. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos a sua bênção sobre a vida da tua filha. Fortalece ela, Senhor, como no início do culto o Senhor disse da tua palavra, restauração nessa noite. Os que confiam no Senhor serão restaurados, serão alimentados, serão fortalecidos, e a tua filha será fortalecida a partir de agora, para a glória do teu nome. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nela, meu Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos orar pelo encerramento, mas deixa eu dar um aviso bem rapidinho aqui. Pode ficar de pé mesmo, é muito rápido. Por este dia, por esta palavra, pela sua vida, pela sua família. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te agradecemos por este momento tão especial na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores, por tudo quanto o Senhor fez por nós nesta noite. Continue com as mãos estendidas, dando vitória e dando graça, suprindo as necessidades. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dê uma noite abençoada, o sono reparador e uma semana na tua presença, e que o compromisso que nós assumimos, que nós possamos agir e fazermos tudo aquilo que agrada ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos, hoje e sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe. Terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus às 19h30. Amém? A gente começa o culto às 8 horas, mas às 19h30 já tem gente orando aqui. E quinta-feira, culto de cura, libertação e vitória às 19h30, às 20 horas também. Amém? Deus abençoe.